Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quarta-feira, 1º de março de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe, nessa quarta-feira da primeira semana da quaresma, está em Lucas. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O texto do evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Acompanhe comigo, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, disse o Senhor, concorrendo às multidões, começou Jesus a dizer, essa geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra os homens dessa geração e condená-los-á, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Entretanto, eis aqui aquele que é mais do que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo contra essa geração e condená-la-ão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Entretanto, eis aqui quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus se levanta para pregar, uma multidão estava em torno dele. Dentro daquela multidão havia os fariseus, pessoas que estavam ali tentando achar um erro em Jesus, tentando achar algo para acusar a Jesus. Eles se incomodavam, porque Jesus arrebanhava atrás de si uma multidão. As pessoas tinham em Jesus um rabi, um mestre, mas, afinal de contas, eles eram a autoridade religiosa, eles deveriam atrair multidões, eles que deveriam ensinar, não Jesus que era um carpinteiro. Naquela multidão também haviam pessoas que estavam ali por curiosidade, porque haviam ouvido histórias de que Jesus havia ressuscitado mortos, curado leprosos, restaurado a vista cegos, exorcizado demônios. Eles estavam ali buscando um circo, queriam ver um espetáculo de Jesus. Outras pessoas estavam ali por interesses econômicos, financeiros, queriam conforto e não mais trabalhar, porque haviam ouvido histórias de que Jesus havia multiplicado os pães, alimentado uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Haviam ouvido história de que um dos apóstolos de Jesus precisava pagar o imposto, não tinha dinheiro. Então Jesus mandou que ele pescasse, ele pescou da boca do peixe, então ele achou um denário, o valor exato para pagar o imposto dele e de Jesus, e ele foi lá com esse dinheiro que ele achou da boca do peixe e pagou o imposto por ele e por Jesus. Então Jesus era um homem que multiplicava os pães e fazia aparecer até dinheiro. Estavam com diversos interesses, mas o que importava realmente para Jesus é a nossa salvação eterna. O que importava não, o que importa realmente para Jesus é a nossa salvação eterna. Tudo mais são meios, os milagres, a multiplicação dos pães, o denário na boca do peixe. Tudo isso são sinais que devem nos conduzir a um único objetivo. O objetivo lá que começamos na quarta-feira de cinzas, há uma semana atrás, convertei-vos e crede no Evangelho, porque morreremos e seremos julgados. E é disso que Jesus está falando, que essa geração que estava aqui diante dele era uma geração má. Porque apesar de terem visto tantos sinais, muito maiores do que os sinais de Jonas em Nínive, muito maiores do que a sabedoria de Salomão, estavam vendo milagres e não se convertiam.
Então diz Jesus, a rainha do meio-dia vai condenar essa geração, porque ela veio lá dos confins do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui estou eu, que sou maior do que Salomão. O povo de Nínive vai se levantar para condenar essa geração no dia do juízo, porque eles se converteram à pregação de Jonas. Jonas apenas pregou, Jonas não operou sinal, milagre algum. Jonas apenas pregou e eles se converteram. E aqui estou eu, que prego, que opero sinais, que realizo milagres e prodígios, e vocês não se convertem. Queridos, agora olhemos para nós mesmos, para a nossa vida. Estamos aqui no Brasil, do século XXI. Olha as coisas que têm ocorrido no mundo com a igreja. Na Coreia do Norte, eu estava vendo uma notícia do Daily Telegraph, um jornal britânico, do dia 26 de fevereiro de 2023 agora. Essa notícia dizia que na Coreia do Norte está se levantando uma grande perseguição aos cristãos. Cristãos estão sendo presos e mandados para campos de concentração e campos de trabalho forçado porque têm a Bíblia, porque são encontrados com a Sagrada Escritura nas suas casas. Cristãos na Coreia do Norte estão sendo mandados para execução, estão sendo executados, porque anunciam o Evangelho, porque propagam a fé. O ditador da Coreia do Norte entende que os cristãos são um perigo, porque dentro da cristandade está se levantando um movimento que pode arrancar dele o poder. E aí ele está executando, perseguindo, prendendo, colocando em campos de concentração, campos de trabalho forçado os cristãos na Coreia do Norte. Você tem visto o que tem acontecido na Nicarágua, aqui próximo de nós, na América do Sul mesmo? O bispo Ronaldo Alvarez está preso há quanto tempo? Nem sei mesmo se ele está preso ou se ele foi executado. Desapareceu. Sabemos que ele se opôs ao governo comunista da Nicarágua, em oposição, em resposta à sua oposição, Daniel Ortega mandou desaparecer com ele. A princípio estaria preso, mas a gente não sabe. Desde que ele foi recolhido, não se tem mais notícia do bispo Ronaldo Alvarez, ninguém diz nada, o mundo se calou. Eu estava vendo uma notícia da igreja no Egito, lá no Sinai. Lembra do Monte Sinai? Onde Deus falou com Moisés? Lá no Monte Sinai, um sacerdote. O nome do sacerdote é Padre Rafael Moura. Esse sacerdote foi assassinado depois de celebrar a Santa Missa pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico há anos vem perseguindo e matando cristãos. Às vezes os cristãos estão dentro da celebração da Santa Missa na igreja. Eles vêm e explodem a igreja. Entra alguém armado com uma metralhadora e metralha todo mundo. E ninguém diz nada, ninguém fala nada. Essa perseguição religiosa vem se estendendo durante anos e anos do mundo e ninguém diz nada. E nós aqui no Brasil? Nós temos preguiça de ir à missa. Nós não rezamos o rosário completo, porque temos preguiça, porque temos mais o que fazer. Nós não lemos a Sagrada Escritura, porque é cansativo, dá trabalho demais. Você já leu a Bíblia completa? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos anos você tem? Quantas vezes você já leu a Sagrada Escritura? Completa, do Gênesis ao Apocalipse, tudo. Já leu alguma vez? Na Coreia do Norte, tem gente que está dando a vida, está morrendo para poder ler a Sagrada Escritura. Você já leu a Sagrada Escritura? No Egito, sacerdote e religiosos e os fiéis são mortos durante a celebração da missa. No Egito e em outros lugares onde há o Estado Islâmico. Você tem ido à missa, no mínimo, todos os domingos? Pessoas morrem para ir à missa. E a gente tem missa, diversas missas aos domingos, e missas durante a semana, e não vamos. Não vamos sequer visitar o Santíssimo Sacramento do altar. São Tarcísio, mártir da Eucaristia, morreu para levar o viático, para levar o Santíssimo Sacramento a outros cristãos que estavam condenados à morte. Foi apedrejado, morreu, com o Santíssimo Sacramento abraçado no peito. E nós sequer temos a coragem de entrar numa igreja e rezar 5 minutos diante do sacrário. Evangelho de hoje. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra os homens dessa geração e condená-los-á, porque veio da extremidade da terra ouvir a sabedoria de Salomão.
Entretanto, aqui está quem é mais do que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo contra essa geração e condená-la-á, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Entretanto, eis aqui quem é mais do que Jonas. O povo martirizado no Egito levantar-se-á contra essa geração, porque morreram para participar da missa. E aqui temos missa e não participamos. Os cristãos da Nicarágua levantar-se-ão contra essa geração, porque foram presos e perseguidos. E aqui temos liberdade religiosa e não rezamos o rosário completo. Os cristãos da Coreia do Norte levantar-se-ão contra esta geração, porque foram presos por portarem a Sagrada Escritura. E nós temos aqui liberdade para ler e meditar a palavra, para rezar o rosário, para viver a fé. E não o fazemos. Quaresma é tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje, 1º de março de 2023, começa o mês de março. Comece um tempo novo na sua vida. Ouça a voz do Senhor que te chama. Lembre-se que você será julgado. Todos nós seremos julgados. Estamos aqui encaminhados rumo à eternidade. Seremos julgados. Que o seu julgamento final seja a porta de entrada para o céu. Que o seu julgamento final seja o ingresso para o alto da montanha. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.